Senhor presidente, eu devolvo o grande expediente ao senhor. Eu passo trabalhos à vereadora Andressa Malman para que eu possa me manifestar. Com a palavra da tribuna, vereador Lucas Carenhato. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Eu vou seguir no tema da educação e o governo Adiló, nesse momento, quis dobrar a aposta. E quis dobrar a aposta insistindo num erro que prejudicará as crianças da nossa cidade. E eu vou dizer o porquê que vai prejudicar as crianças e os estudantes da nossa cidade. Hoje tem uma matéria no jornal Citadino aqui da secretária de Educação, Marta Fattori, defendendo o indefensável. E a base do governo tem que fazer isso, o secretário tem que defender, né? E até eu estou sabendo, fiquei sabendo aí, me contaram, vereador Cláudio, eu fiquei sabendo que teve vereador aqui dessa casa que votou, assim, uma leve discordância com o que o governo entendia e que teve cargo demitido. Eu ouvi falar, me contaram. Se isso proceder, é muito grave, né? Vereadora Sandra, a senhora já imaginou CC como moeda de troca para vereador ser obrigado a votar? Se não vota, demite todo mundo, vereador Iago. Eu estou preocupado com isso. Se for, nós vamos ter que começar a trazer à tona isso, porque daí o serviço não se mantém, especialmente se esse serviço for um serviço importante. Já imaginou ser um serviço importante, com pessoas competentes à frente desses espaços, que são demitidas ao bel prazer, e que o vereador não pode exercer a sua cidadania e o seu direito de legislar e fiscalizar? Vou lhe pedir uma parte sobre o tema. Isso é grave, é gravíssimo, e nós vamos buscar essas informações. Mas é sobre o tema esse, vereador Cláudio, por favor. Eu acredito, vereador Lucas, que quando nós votamos aqui, eu particularmente tendo a votar contra a ampliação dos cargos em comissão no governo, voto contra, mas sabendo que cargos em comissão são para implementação de política pública, não para trocar voto com o legislativo. Se não houver a existência de cargo em comissão, e aqui ressaltando a importância que tem os cargos em comissão para a implementação de política pública, simplesmente por um voto, acabar com uma política pública e condenar a cidade inteira ao caos, simplesmente para dar um recado, e a questão é a seguinte, né? Só dão um recado para alguns. Para mim, nunca deram recado nenhum. Nem para mim. Então é uma questão bem difícil, vereador Lucas. Bom, ficaremos atentos a essas relações que não são muito republicanas. E eu não vi isso. Na legislatura passada era vereador, o governo tem que ampliar a base, está tudo certo, tem que fazer. Agora, dessa forma, me preocupa. Mas vamos seguir no tema da educação. Aqui se fala na garantia de vagas, na ampliação das vagas de educação infantil, que eu ouvi os poucos a defenderem. Aqui da base do governo, em geral, a turma gosta muito de falar quando o assunto é pacificado. Quando tem problema, a turma tem dificuldade de defender. Mas vamos lá. Eu quero a atenção, vereadora Sandra. Vamos fazer o seguinte exercício. A Secretaria de Educação fecha nonos anos. Veja, em 98, o Giuseppe Garibaldi teve 8º, que hoje é 9º ano aberto. Vai ser fechado. Para que se criem turmas de 4 e 5 anos. Turmas de pré-escola. A primeira pergunta que o Conselho Municipal de Educação vai precisar fazer, vereador Iago, o senhor que é quem tem o maior número de seguidores nas redes, deve estar sendo questionado, é que salas de educação infantil de 4 e 5 anos precisam ser adaptadas. Precisam ter o banheirinho lá para a criança ir quando precisa. Essas salas do município, todas as abertas das 15 escolas, estão adaptadas? Pergunta 2. As salas que hoje são utilizadas para 4 e 5 anos são adaptadas? Porque aí, senão, a gente corre um risco. Imaginem, o Miguel vai para o pré. Ele tem 4 anos. O ano que vem ele vai para o pré. Será que é adequado, vereadora Daiane Mello, a senhora que é mãe, uma criança de 4 anos ir no banheiro com uma criança de 15 anos, um adolescente? Eu estou falando do ponto de vista pedagógico.
Uma criança que tem dificuldade de fazer xixi, de fazer cocô, que tem que ter ajuda para a sua higienização, o tamanho. Tá? É adequado isso? Do ponto de vista pedagógico, da segurança. O município vai adequar todas as escolas, porque eu visitei escola ontem, que já tem turma de educação infantil e que as crianças, essas, vão no banheiro com os grandes. E uma coisa é um banheiro numa sala de aula, professora Rose Frigeri. Nós não somos dos anos iniciais. Mas a prof lá está dentro da sala de aula, a criança está no banheiro, ela chama a prof. Nós sabemos que as crianças, e aqui vamos ser bem pedagógico como professor, as crianças estão aprendendo a sua higienização. Elas vão chamar a prof para ajudar. E aí ela está lá no banheiro com os outros. Primeira pergunta, e o Conselho Municipal de Educação e o Ministério Público vão ter que se manifestar? Vamos autorizar 4, 5 anos em escolas e salas que não estão adaptadas. Segundo problema, o prefeito Adiló e a secretária Marta cantam em verso e prosa que terá transporte público. Isso não é possível do ponto de vista da legalidade. Os estudantes estarão matriculados no Estado. Portanto, qual é a câmera? Vou parafrasear aqui o vereador Ramon. Não sei qual é a câmera. Aquela. Então, portanto, a você que é estudante, que é pai do Vila Romana, da Escola Leonor Rosa, do Nandi, do Cidade Nova e do Machado de Assis, não existe possibilidade legal hoje para pagar transporte público em área urbana de aluno do Estado. A não ser que o prefeito Adiló mande um subsídio aqui para casa de 50 milhões de reais e dê passe livre para todos os estudantes da cidade. Podemos discutir isso. No mínimo uns 50 milhões para o ano que vem. E aí vai ter transporte público para todo mundo. Porque aí, vereadora Daiane, como é que o governo municipal vai dar transporte público para esses alunos e não vai dar para os outros? Segundo problema dessa situação. Terceiro problema. Vamos ao terceiro problema. Vamos pegar lá no São Ciro 2, Laurindo Fórmulo. Está se propondo agora a fechar os 9º anos. O prefeito fala que nos anos seguintes pode se fechar mais anos do ensino fundamental. Aí nós tivemos um esforço homérico de criar escolas de ensino fundamental completo e nós vamos fazer o retrocesso. Quarto argumento. Vocês conhecem a rede estadual. E aqui tem colega vereador que tem a audácia, e a secretária, que inclusive foi coordenadora da CRE, tem a audácia de dizer que a rede estadual é igual à rede municipal. Eu tenho a Camila, lá do Jardelino Ramos, que tem ela tem trigêmeas autistas, e que esperou, vereador Fantinel, meses para ter uma monitoria. Teve que ajuizar na Defensoria Pública, porque não tem. Então, vocês, quem for favorável a essa falácia, vai ter que responder para os pais, que não vai ter cuidador, pai, mãe, na rede estadual, sequer tem professor contratado, pelas péssimas condições, como a vereadora Rose já externou, de escolas caindo. Quanto tempo demorou a reforma do Alexandre Zátera, para citar essa? A reforma do Cristóvão de Mendonça e todas as outras reformas que precisam acontecer. E vocês querem dizer que os estudantes vão ser bem atendidos por essa iniciativa autoritária, incompetente e arbitrária? O governo dobrou a aposta. E quem defender aqui dos vereadores tem que responder para a sua base. Eu não gosto, nunca divulgo foto de colega e tal, mas essa farei com prazer. Quem for aval à iniciativa de defender o fechamento dos 9º anos, vão se ver com os vossos eleitores. E com os professores, colegas professores. A intenção é ir diminuindo paulatinamente os anos finais. Hoje nos vangloriamos por ter uma educação especial de qualidade. Como é a educação especial, vereadora Rose? Da rede pública estadual. E aqui não um problema de competência dos colegas, mas pela incompetência e ineficiência desse governo enfadonho do Eduardo Leite.
Ou quanto tempo demora uma reforma? Então, fiquem atentos. O governo dobrou a aposta de que a população não vai se mobilizar. Mas nós seguiremos subsidiando com as informações, acessando ao Ministério Público e dizendo se isso é legal do ponto de vista das leis, é imoral do ponto de vista da decisão política que prejudicará comunidades escolares inteiras. Daremos nomes aos bois. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carenhato.